Ó, vamos lá, vamos colocar o primeiro print aqui do balancete do Corinthians. E aqui, pessoal, pra vocês entenderem aqui, o Fabiano vai explicar bem, tá? O Fabiano que conhece mais dessa área aqui, ele vai dar toda a explicação possível, tá? Vou tirar por enquanto aqui o nosso logo do nosso parceiro Latitude, para o Fabiano não sumir aqui. Mas vamos lá, ó. Aqui é tudo em milhares de reais, tá? Então, assim, o orçamento que era orçado no direito de TV de receita era 174 milhões 206, realizado foi 174,362, então teve superávit de 155. Não, é isso, né? 155 mil reais, né? R$ 1.000. A diferença é muito pequena. Está na expectativa lá. Agora o patrocínio caiu 4 milhões, a expectativa do orçado era 100 milhões, foi para 96. A arrecadação de jogos também caiu um pouquinho, 2 milhões e 200. E aí tem explicação, né, Fabiana? Porque teve a biometria facial e tal, e caiu um pouquinho a arrecadação de público, o público da Arena, mas não caiu tanto assim, né? 2 milhões e 287 mil. A receita e marcas das marcas. E a gente teve menos jogos também. Tem que lembrar que a gente não entrou na Libertadores, então teve menos jogos. Isso, teve a Sul-Americana, né? Que também fomos classificados na primeira fase. Né? Então, exatamente. Se passa pelo menos para oitavas, ficaria 2 jogos a mais. Né? Aí cumpriria essa meta aí do orçamento. Né? As receitas da marca e outras teve um déficit também de quase 5 milhões. A expectativa era 52 milhões, a realidade foi 47, então 5 milhões. O associados, cara, deu um superávit, viu? Contribuições associados, 14 milhões o orçado, 17 o realizado. Explorações comerciais, muito pouco, hein? 1 milhão e 800. Se você olhar essas três linhas, tá? Patrocínio, receita de marca e outras, e exploração comercial, que depende exclusivamente do marketing do comercial do clube, o Augusto do Boné Amarelo, na verdade, foi uma tragédia do ponto de vista de negócio para o Corinthians. Não fez, além de não fazer nada, reduziu o que a gente ganhava. Exatamente. Porque esses aqui são 6 meses do clube, dos quais 5 foi o Augusto. O Augusto, então, é isso aí. O Augusto foi uma tragédia para os negócios do Corinthians. Então ele falava lá que ele dava entrevista, que ele trouxe o patrocínio disso, trouxe o patrocínio daquilo, tudo mentira. Os números estão dando claramente que o Augusto, além de mentiroso, é um péssimo marqueteiro. Péssimo. E aqui, ó, explorações comerciais, já falei aqui que deu um superávit pequeno de 148 mil, deduções legais das receitas, deu o superávit orçado era de 27, veio para 21, ou seja, acabou tendo superávit em relação a deduções perto do que era orçado, né? Então, assim, ó, as receitas líquidas caiu. De 381 foi para 380, caiu 1 milhão e 203. Isso aí. E agora vamos para o gráfico 2 aqui, viu, Fabiano? Vamos lá. Foi lá. O orçado versus realizado consolidado, acumulado até junho de 2025. E aí você vai explicar bem agora, tá? Mas eu vou dar uma leitura rápida aqui e você explica bem. As despesas, pessoal, o que era orçado de 219 milhões foi para 298 milhões, 79 milhões de déficit. Gasto com o pessoal, tá? Gasto com o pessoal. Isso, RH, tá? Pagar funcionário, pagar jogador, tudo mais. Exato. Gerais e administrativas. O orçado era 45 milhões de gastos. Foram gastos, na realidade, 54 milhões. Um déficit do orçado de 9 milhões e 379 mil. Isso é gasto do clube com despesa que não é do negócio. Então, isso. É para sustentar escritório, para fazer reforma, para comprar lanchonete, essas coisas. É isso aí. Ó, outras despesas com jogos. O previsto era 25 milhões, aumentou mais 4 milhões e foi para 29 milhões e 400. Isso aqui a gente tinha que olhar o que é. Porque despesas com jogos, o que é? Viagem? É aluguel de ônibus? É compra de passagem? É o quê?
Essa linha eles teriam que abrir. Ou pode ser... Então, aí que tá, né? Eu chamei hoje o presidente do CORE, da comissão... CORE, né? Do CORE. Do CORE, que foi apresentado na segunda-feira, tá? Esses dados aí. Eu chamei o presidente do CORE hoje, o Miguel Marques, para perguntar se ele poderia até nos conceder uma entrevista aqui hoje. Ele, uma série de fatores, ele falou, cara, eu não posso dar entrevista, uma série de fatores. Explicou lá e tudo certo. Mas ele explicou o seguinte, ó. Eu vou até ler aqui, ó. Eu vou te informar o seguinte: houve a apresentação desse balanço financeiro pelos senhores Gavioli e Piovesan. Gavioli é o assessor lá e Piovesan é o diretor financeiro. E após a exposição, como não tinham encaminhado por escrito as respectivas planilhas, solicitamos que os fizessem com urgência, para que os membros do CORE possam melhor avaliá-los e, em seguida, designaremos reunião extra para decisão a respeito, tá bom? Aí eu perguntei aqui se há uma previsão do parecer da comissão, mas não me respondeu ainda. Ou seja, as planilhas com todos os dados detalhados não foram apresentadas. Foram apresentadas apenas esse relatório. O relatório ele é genérico e coloca o número total. Exato. Mas nessa figura que o tio está mostrando na tela, o que importa é o seguinte: quando você desce lá, despesa líquida, o déficit é de 96 milhões de reais. Isso. 96. E aí você vai mostrar os próximos, de despesa, só de despesa. Vou, peraí. Mostra então, assim, as despesas líquidas aqui, as despesas líquidas aqui ficaram em 95 milhões 558 mil. Sim. Então, eu não coloquei aqui os serviços, por exemplo, que também não explico o que é depreciação de ativos, que deve ser reforma, essas coisas e tal, 500, meio milhão. E vamos agora para o próximo aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, peraí. Esse aqui, ó. Vamos lá. Então, é o orçado realizado consolidado. Aqui lá Esse é o número grande do clube. Quando você olha tudo, futebol mais clube social. Certo. Você quer ler aí? Você quer explicar um por um aí, Fabiano? Não, esse aqui é só número grande, quer dizer, então, você vai lá, eles tinham a previsão de superávit era de 52 milhões. Certo. Acabou realizando o prejuízo de 44, ou seja, a gente saiu de 50 para 44, 96 milhões de gasto. É isso. O Augusto conseguiu gastar 96 milhões assim a mais do que se previa. Isso sem contratar um jogador, né? Não contratou ninguém no primeiro semestre, é verdade. Porque isso é desse ano só. Então você vê como é que o Augusto permitiu que o dinheiro do Corinthians fosse pelo ralo assim, ó, sem prestação de contas alguma. É isso aí. E, ó, colocando a outra folha aqui, ó, o que é esse EBITDA? EBITDA? EBITDA é uma fórmula de você avaliar a saúde financeira de uma empresa. Quando eles têm alguns critérios específicos entre o que você ganha, o que você gasta, a operação, para ver se é positivo ou se não é, etc. Aqui não vale a pena a gente olhar isso aqui, porque nós somos um clube social. Não adianta olhar o EBITDA, porque você não tem lucratividade, você não vai olhar isso aqui. Isso aqui então, eu acho vamos lá. Besteira fazer pro... Só colocando um genérico aqui. Então, a receita bruta prevista era 408 milhões, o realizado 401 milhões. Então, seja 7 milhões de déficit. E aí, vem tudo de novo aqui, a arrecadação de jogos, por exemplo, já colocamos lá já, os próximos comerciais e tudo mais. E as despesas operacionais também colocamos. Então, basicamente repetir o que a gente colocou lá. Vamos para o próximo, então. Eu vou baixar aqui. Faturamento. O orçado versus realizado. Direitos de TV, já falamos, patrocínios. O previsto era 100 milhões, faturou 96 milhões. Essa é aquela lâmina, Tilson, que mostra a incompetência do Augusto para atrair receitas novas para o clube. Pode ver, tudo que dependia dele, a gente perdeu dinheiro em patrocínio, em arrecadação, em receita de marca e outras. Ou seja, o Augusto foi uma tragédia para atrair dinheiro para o Corinthians. Foi. Ó, e o próximo aqui
o ativo aqui, ó. É o balanço, o balanço patrimonial ativo, né? Então, o circulante. Pode explicar. Nesse slide, a informação que a gente precisa olhar é o seguinte, ó. Olhem aqui no quadro da parte de baixo, contas a receber. Comparando com o ano passado, de junho de 24 e dezembro, o Corinthians continua tendo muito dinheiro para receber, ou seja, nem cobrar, o Augusto sabe cobrar. Sim. O Corinthians está precisando de dinheiro e o Corinthians não cobra. Por isso que é importante também divulgarem a planilha, né? Para a gente entender quais são essas contas aí, né? O que são essas contas? Exato, para saber quem que está devendo para o Corinthians. Se é coisas que a gente poderia estar cobrando, se é devedor duvidoso ou se é coisas que estão programadas. Porque pode ser as três coisas. Sim. Mas sem saber, esse é um número que salta aos olhos, porque não é possível. Sim, não é possível. Sim. E se pegar aqui, ó, os ativos do clube hoje, o orçar está em 2 bilhões e 59 milhões. Quer dizer, menos que a dívida. Então, porque essa é tudo que eu tenho ativo que eu posso fazer dinheiro. Né? Sim. O ativo que eu tenho disponível no clube, numa situação em que eu tenho que liquidar tudo, é isso. Sim. É menos que a dívida, mas por isso que a gente fala que o Corinthians não está líquido hoje, né? Porque ainda, se eu tivesse que liquidar tudo, eu não conseguia pagar a dívida. Vamos para o próximo, então? Vamos. Esse é do ativo, então esse aqui é do passivo. Então, empréstimos e financiamentos. Tinha em dezembro de 2024 227 milhões, agora em junho de 24 tinha 86 milhões e agora tem 230 milhões. Então, mas olha só o número macro, tio Sam, circulante. A dívida, o passivo grande que a gente tinha em junho do ano passado era 1 bilhão. Sim. Em junho desse ano já está 1 bilhão e 400. Uhum. Ou seja, 400 milhões em um ano aumentou o passivo. Não tem condição dessa despesa continuar aumentando desse jeito. E aí você começa a ver... explicação, Fabiano? Não. Então, você vai lendo linha a linha, olha lá. Você vê o seguinte, ó. Fornecedor, olha lá, fornecedor. Até que não subiu tanto, tá igual. Uhum. Agora, empréstimo subiu demais. Quando você olha junho do ano passado, em um ano, em dezembro já tinha subido 150 milhões praticamente, 144 milhões. Em dezembro já tinha subido muito e em junho continua alto. Aí você vê encargos sociais subiu muito, por quê? Porque contratam muita gente. Se você contrata muita gente, você tem mais encargos sociais. Então, encargos sociais subiu muito. Por incrível que pareça... 112 milhões, cara. Exato. E aí não é só de jogador, tá? É de pessoal também. Aquela história de você contratar muita gente, muito garoto, etc., bate aqui, ó. Isso é despesa que eu tenho que pagar também. Sim. Receitas a realizar, ou seja, coisa que eu não tenho para receber e ficou parado lá e que talvez eu tenha perdido. Dancei. Bastante, hein? Bastante. Então, isso demonstra o quê? 160 milhões a mais? Demonstra o quê? Descontrole. Total descontrole das finanças. O que corrobora, tio Sam, o que a gente discutiu aqui, de que a administração do Augusto era caótica, ele mandava pagar sem passar pelos lugares, pagamento na boca do caixa, nota que entrava. Lembra disso? Lembro. A ver a desorganização. Sim. Bom, vamos para o próximo, então? Vamos lá. Ó, agora é o passivo, o balanço patrimonial líquido passivo. Esse aqui também não acaba sendo irrelevante. É o valor do patrimônio do clube. Né? Isso. Passa o próximo, que vai mostrar lá na frente a diferença entre o futebol e o clube social. Esse aqui é o endividamento da Arena, tá? Do clube e da Arena. E da Arena, Você pode ver o seguinte, o clube é o amarelo. Olha os saltos que vai dando o endividamento do clube. A Arena, a dívida
fica relativamente estável, só vai crescendo porque o Corinthians não vai pagando, mas o crescimento dela não é exponencial. Mas Sim. olha o endividamento do clube. Partiu de 21 de 912 para Exato. 2025, agora em junho, para 1 Isso. bilhão 280 milhões. Exatamente. É. E E quem aí está a questão somando? da arena que fica a dúvida, né? O Corinthians, a Gaviões fez a campanha do Doi Arena em meados de dezembro do ano passado. Começou a Isso. vaquinha, certo? E a dívida estava em 700 milhões. Isso. Tá, não, tava. 700 milhões, isso aí. 700 milhões, 603, acho, se não me engano. Assim. Isso. E agora baixou para 675, então, porque saiu de 668, foi para 700 e voltou agora para 675. Então. A Gaviões arrecadou até agora 40 milhões 894 mil. 40 milhões 894 mil. Esse dinheiro, ele foi direto para a conta da Caixa. Foi. E aí temos uma dúvida, né, Fabiano? Se esse dinheiro contabiliza nesse relatório, nesse balancete ou não. Porque são 40 milhões. Então, eu também não sei, tá? É por isso que precisava de um esclarecimento também se esta dívida que o Corinthians declara aqui da Arena leva em conta o dinheiro que a Gaviões abateu da dívida Master na Caixa ou não. Eu não sei. Sim, e esse balancete não nos mostra isso. Então, precisaria perguntar para o Corinthians também. O que nos pega muito em relação à Neoquímica Arena, cara, é que nunca baixa esse valor. Uma hora fala que era 1 bilhão e 200, e depois, não, é 700, não, é 600, não, é 300. Aí, assim, começaram a divulgar então, de fato que era 600, e agora é 675. A única coisa boa de todo esse pagamento dos Gaviões é que, para fazer a operação dos Gaviões, a Caixa teve que acordar com o valor. Sim. E a Caixa concordou que a dívida total do Corinthians com a Caixa era 704, 703 milhões. Sim, então, aquele valor era o máximo que a gente ia pagar. E dali para baixo é que a gente tinha que organizar o pagamento. Certo, o problema é o seguinte, se você não vai pagando, os juros vão começar a cair. E o Corinthians está pagando apenas os juros, pelo jeito. Continua pagando apenas os juros, né? A grande parte, uma parte acho que está indo para juros e outra para o principal. Mas você está vendo que o principal não é reduzido a contento. Não é. E assim, ó, a fala do Tuma lá, ela foi foi desastrosa, vamos dizer assim, mas ela acabou reacendendo um alerta que tinha pacificado um tempo atrás, aí ninguém falava mais, cara, que é a quitação desse valor. Precisa renegociar com a Caixa. E que bom, cara, que o presidente da Caixa está disposto a renegociar, está disposto a achar um caminho que seja mais tranquilo para o Corinthians. Ele deu a deixa, o Fabiano explicou muito bem aqui. Através do fundo imobiliário, é um caminho com menos pedra no caminho, cara. Então dá para fazer. Agora o clube precisa ir atrás. E parece que foram, né, Fabiano? Marcaram alguma coisa, né? Eu espero que sim. Eu não vi ainda ninguém falar oficialmente, mas eu espero que sim, tá? Eu estou ainda aguardando. Porque o problema de você não pagar a Caixa é que se a Caixa executar as garantias, estrangula o principal. Sim. Porque o Corinthians deu garantia para a Caixa. Acho que deu. Alguém aqui do chat ajudou a gente a lembrar, deu um contrato de direito de TV, por exemplo. Você imagina se você fica sem os direitos de TV. Aí que você explode o clube como um todo. Né? Então, não pagar não é uma opção. Não vai ser nunca uma opção. Perfeito. E é isso. Ó. E até o Carlos coloca aqui, em 1910, que os juros estão destruindo o Corinthians, principalmente com esse bando de competentes. Não se iludam, a Caixa vai continuar tirando até a alma do Corinthians. Cara, banco é banco. E o TK tem razão. O Corinthians só paga os juros hoje. Só paga os juros. Você tem os outros slides ou não, tio Sam? Pera, deixa eu ver aqui. Porque depois desse slide começa aquela análise do clube social e do futebol. E aí isso que a gente precisa mostrar. Espera que eu vou pegar aqui então. Segura aí. É um slide que chama demonstrativo de resultado. Certo. Espera que eu vou... Que tem... Eu tô...
diagramando aqui. Claro, Aqui. claro. São 1, 2, 3, 4, são acho que 6 slides ou 7. Peraí. Porque essa parte final do balancete é que mostra... Demonstrativo de resultado. Isso. Vamos lá. Não é esse. Não é esse, passa. Aqui. Aí, ó. Esse é do futebol. Esse aí não tem problema. Quer dizer, a gente vai ver depois, assim, isso aí mostra o quê? Arrecadação. Certo. E então dá para a gente avaliar aqui, ó. Quando você olha a arrecadação, vê a segunda linha aí, tio São. Patrocínios. Patrocínios. Em meio ano, o Corinthians arrecadou em patrocínio 90 milhões. Se a gente anualizar, vai dar 180, certo? Sim. Só em dezembro de 24, o valor total era 253. O Augusto fez a gente perder dinheiro, tio Sam. E ele falava tanto que trouxe dinheiro novo para o futebol, né? Nada, ele só estava tirando. Ele falando aquilo e o Corinthians estava tirando dinheiro, só tirando dinheiro. Criando despesa. É um absurdo. Quer dizer, vê o próximo agora. Isso aqui é a mesma coisa, né? Isso é despesa do futebol, tá? Aqui não vale a pena a gente discutir, porque a gente ainda não tem o futebol, ainda não é o problema. Aqui vale dizer o seguinte: nesse slide, vê a última linha só. O Corinthians, superávit, o futebol. déficit. Superávit, isso. O Corinthians tem um superávit de 35 milhões, 36 milhões. É o superávit do futebol. Tem superávit. Agora você muda para o próximo slide. Vamos lá. Aí. Esse aqui, não, é o mesmo. Esse é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. É esse aqui, então, que você quer ver? É isso aí. Isso. Vamos lá, então. Esse é o slide que todo torcedor do clube do Corinthians precisa entender. Sim. Vamos começar pelo fim. Vê a última linha só. O superávit e o déficit. O déficit de 96 milhões agora. 96 milhões de reais é o déficit do Clube Social do Corinthians, que engloba esportes amadores. Então, sim, é esporte terrestre, é a festinha, é a peteca, é a bocha, é tudo. Tudo. 96 milhões. Você vê que, quando você olha a última coluna, que é o resultado de dezembro de 24, esse déficit já estava em 159. Se em 6 meses ele fez 96, já superou o déficit total do ano que vem. Se eu anualizar esse semestre para 2, vai dar quase 200 milhões. Quase 200 milhões de déficit que o social vai dar para o Corinthians. Isso foi o Augusto que fez. É muito, né, cara? É muito. Sim. E aí, você não tem futebol. Aí também podemos colocar nas costas também do... podemos colocar nas costas também do Duílio, do Duílio, Andrés e tal, mas aqui consta apenas junho de 2024 e dezembro de 2024. Por exemplo, em junho aqui, o déficit era 73 milhões. Em dezembro do ano passado, foi para 160 milhões, né, Fabiano? Então, assim, você pode dizer que as administrações do Andrés e do Duílio já vinham com valores pesados de déficit, sim. Mas a gente não está falando da administração passada, a gente está falando de um balanço da administração Augusto Melo. E o Augusto, em 6 meses, criou quase 100 milhões de déficit no social do clube. Onde ele gastou esse dinheiro todo? Eu faço essa pergunta, inclusive, para os sócios dizerem para a gente, olha, o clube está esta maravilha, que o cara gastou 100 milhões, está tudo excelente, está tudo fantástico, as instalações estão espetaculares, você tem muitas atividades, que gastou 100 milhões de reais e gerou um déficit maravilhoso. Não, então, e deve ser um clube assim, para lá de Espéria, para lá do clube do paulistano, a mais que paulistano. E gerou esse déficit. Aí que você, torcedor do Corinthians, começa a ver para onde vai o dinheiro do clube. 96 milhões de déficit é inacreditável. Nenhuma empresa consegue
a operar com esse tipo de prejuízo, sem se alavancar. E o Corinthians já está para lá de alavancado. O Corinthians não consegue mais se alavancar. Por alavancar, a gente diz, o Corinthians não consegue mais tomar empréstimo, o Corinthians não tem ativo mais para vender. A gente não tem mais da onde tirar dinheiro. Esse é o nosso absurdo. Pode ir para o próximo, Tilson. E assim, ó, só uma falha, inclusive Claro. do membro do Core, que quando eu liguei para ele, perguntando e tal, do Balancete, e ele falou exatamente o contrário, né? Ó, o futebol tá acabando com o Corinthians, não sei o que e tal, e na verdade era o contrário. O futebol não foi superavitário. Foi você viu que oficial. Porque você viu que as manchetes do dia de hoje disseram o déficit do clube foi para 60 milhões, lembra? Essa foi a manchete que a gente viu hoje. Por quê? Isso. É esses 90 milhões menos aqueles 30 e poucos milhões que o futebol gerou de superávit. É 60. Exato. Ponto. De aumento de dívida. Enfim, o Corinthians está numa draga danada. Agora, o que a gente precisa saber agora é como vai ficar a partir de julho, cara. Porque aí o Osmar Stabile, ó, isso aqui é a última planilha, é o último gráfico. Tá? Então, esse é a soma. Ó. Futebol mais clube social. 60 Sim. milhões de déficit. É isso. Então, aqui, em dezembro de 2024, teve um déficit de 181 milhões, e em junho, 30 milhões, e em junho... isso aqui é em dezembro de 2024, em junho de 2024, e em junho de 2025, 60 milhões de déficit. Exato. Então, o Corinthians está no buraco. A verdade é essa, está num buraco. E assim, eu preciso saber agora, a minha curiosidade agora, Fabiano, é como está sendo do Osmar para frente. Para entender se ele, de fato, cortou despesas, que ele prometeu muito que cortaria despesas, ou continua esse mesmo rombo aí, gastando a torta direito, sem preocupação com o futuro do Corinthians, né? Além disso, Dilson, agora que o Osmar é o presidente definitivo, ele tem duas grandes obrigações. Uma e ele falou, resolver o financeiro. Sim. E aí ele disse que ia cortar na carne, doa quem doer, ele falou tudo isso. Sim. E o ponto 2, o Corinthians precisa urgentemente trazer dinheiro novo, porque sem dinheiro novo, isso não se resolve. Não se resolve. E a gente não está vendo ainda nenhum planejamento nesse sentido. Sim. Por isso que só para terminar. Claro. É por isso que todo mundo tem que continuar cobrando o Corinthians para que os planos sejam explicados e sejam implementados e a gente consiga trazer dinheiro novo. Porque se ficar empurrando com a barriga, só vai aumentar. Vai piorar.